Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero falar sobre os sufixos less e full da língua inglesa. Então vamos lá? Bom, primeiramente, se você não sabe o que é um sufixo, eu vou explicar. Sufixo é uma terminação que você coloca numa palavra que faz com que ela mude de sentido ou mude de classe gramatical. No decorrer desse vídeo, você vai conseguir entender isso com mais perfeição através dos exemplos. Então, fique em paz se você não souber o que é um sufixo, porque você vai passar a entender hoje. Bom, para começar, a palavra less em inglês significa menos, mas como sufixo ele vai dar uma ideia de ausência, ou seja, podemos traduzir o less nesse caso como sem. Já o full significa cheio, mas como sufixo ele vai perder um L, vai ser apenas full, F-U-L, e vai dar uma ideia de uma coisa totalmente preenchida, uma coisa cheia, lotada, repleta. Ou seja, ele é o contrário do less. Enquanto o less dá a ideia de ausência de alguma coisa, o full dá a ideia de abundância de alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra pain. Pain significa dor. Se eu junto a palavra pain com a palavra less, eu vou ter a palavra painless, que significa indolor. Então, por exemplo, se eu disser, esse foi um procedimento indolor, ou seja, um procedimento que não causou dor, eu posso dizer em inglês, it was a painless procedure. It was a painless procedure. Já ao contrário, se eu juntar a palavra pain com a palavra full, eu vou ter o painful, ou seja, cheio de dor, que em português seria o nosso doloroso ou dolorido. Se eu disser, por exemplo, esse foi um procedimento doloroso, esse foi um procedimento dolorido, eu vou dizer it was a painful procedure. It was a painful procedure. Outro exemplo, a palavra use. Use significa uso. Então, use mais a palavra less quer dizer ausência de uso. Uma coisa que não tem uso é inútil. Então, useless significa inútil. Se eu disser, por exemplo, essa ferramenta é inútil. This tool is useless. This tool is useless. Já ao contrário, se eu usar a palavra use com a palavra full, que significa cheio, cheio de uso. Uma coisa cheio de uso é útil. Então, se eu disser, por exemplo, esta ferramenta é útil. This tool is useful. This tool is useful. Um outro exemplo é a palavra help. Help significa ajuda, socorro. Então, se eu disser que uma pessoa está helpless, ela está com ausência de ajuda, ou seja, ela está indefesa, não tem ninguém que possa ajudá-la. Se eu disser, por exemplo, ela está totalmente indefesa, she's totally helpless. She's totally helpless. Agora, aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque ao contrário de indefeso, seria protegido, armado, blindado, e helpful não tem nada a ver com isso. Quando nós falamos em helpful, não estamos falando que a pessoa está cheia de ajuda, mas sim de que a pessoa está cheia de vontade de ajudar. Ou seja, ela está cheia de desejo por ajudar, né? Então, no caso, ela é uma pessoa prestativa. Então, se eu disser, por exemplo, ela é muito prestativa. She's very helpful. She's very helpful. Outro exemplo, vamos lá, vamos deixar isso bem claro. A palavra color significa cor. Então, se eu junto a palavra color com a palavra less, eu estou dizendo ausência de cor, colorless, ou seja, incolor. Então, por exemplo, este vidro é incolor. This glass is colorless. This glass is colorless. Mas vamos supor que eu quero dizer que o vidro é colorido. Nesse caso, eu vou usar colorful. Colorful, ou seja, cheio de cor. Então, este vidro é colorido. This glass is colorful. This glass is colorful. Bom, último exemplo. Agora só mais um para ter certeza que você não vai esquecer dessa regrinha. A palavra fear significa medo. Então, se eu disser que uma pessoa é destemida, corajosa, eu posso dizer que ela tem ausência do medo. Então, ela é uma pessoa fearless. Então, por exemplo, esse cara é tão corajoso, eu posso falar, he's such a fearless guy. He's such a fearless guy. Mas vamos supor que seja o contrário, ele é um cara cheio de medo, ou seja, ele é um cara medroso. Então eu vou dizer, he's such a fearful guy. He's such a fearful guy. Ou seja, ele é um cara cheio de medo, ele é um cara medroso.
Bom, antes da gente encerrar o vídeo, é importante lembrar que nem sempre dá para fazer esse joguinho. Ah, quando não é less, ele pode ser full. Então, o contrário de um sempre vai ser o outro. Nem sempre. Existem palavras que você só pode usar com o less, e existem palavras que você só pode usar com o full. Ele não tem um antônimo, ele não tem um oposto, ele não tem um contrário. É o caso, por exemplo, da palavra endless. End significa fim. Então, endless é uma coisa sem fim, tem ausência de fim. Né? Então, podemos dizer que é uma coisa eterna. Né? É o caso da música, por exemplo, Endless Love. Né? Endless Love significa amor sem fim, amor eterno. Não existe endful. Endful não existe, seria o que? Uma coisa findosa, uma coisa cheia de fim? Fica até sem sentido, até em português é estranho mesmo, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra beautiful. Beautiful. Beauty é beleza, full é cheio, cheio de beleza, é bonito, é belo, beautiful. Não existe beautyless. Beautyless seria o quê? Desprovido de beleza, mas só se tacar um ugly logo, é feio e acabou. Bom, gente, mas então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir, de compartilhar. Deixe seu comentário caso você não tenha entendido alguma coisa ou caso você lembre de algum outro exemplo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!